nós estamos falando de 42 bilhões, tá, de dólares. Com certeza isso deve fazer algum tipo de impacto na competitividade. Eu não vejo como um número dessa magnitude não impactar a competitividade das empresas, né? E aí fica a pergunta, o que fazer? Né? Começar de novo? Fazer diferente? Será que o que nós estamos fazendo está dando certo? Né? Talvez um pensar novo. E dentro dessa perspectiva, né, tivemos aí a sorte de ter um espaço aí na agenda do Edu, né, do Eduardo Almeida, tá, que nos vai trazer aí uma apresentação sobre por que a reeducação ela é essencial para as empresas que são feitas para vencer. Tá? Então, é realmente uma oportunidade bem interessante da gente ter uma nova visão, uma nova perspectiva. Ele, o Eduardo, que é o CEO da Ikigai Brasil, tá? Palestrante, escritor, conhecido da maioria de vocês, tá? Eduardo, é um prazer tê-lo conosco aqui novamente, tá? Você é sempre um grande apoiador dos movimentos do COFIC, tá? Então, muito obrigado por essa oportunidade, que eu sei que vai ser muito interessante. Eduardo, é com você. Obrigado, meu caro. Realmente é muito bom estar com vocês. Eu tenho o prazer de estar há pouco tempo aqui em Salvador. Não conheci Salvador desde que cheguei, estou em casa, ilhado, né? Parece que hoje foi o primeiro dia que eu vou poder sair. Cheguei no carnaval, fiquei preso aqui na Graça, quando eu moro, por conta do carnaval, e na sequência fiquei preso por causa do Covid. Mas, enfim, é muito bacana estar aqui em Salvador. Já estamos atendendo algumas empresas relevantes do Polo. E para mim é muito bacana poder trazer um pouquinho desse conceito, não só para quem é aqui do Polo, porque a gente também vê gente de fora que se interessou pelo tema, mas poder arejar um pouquinho essa discussão, esse debate que nós estamos trazendo. Então, dito isso, eu vou abrir aqui o meu pendrive, meu PPT, perdão, e a gente vai discutir o que será que está acontecendo. Eu achei muito interessante, você já começou com a provocação correta, né? Vocês estão vendo o meu PPT, certo? Todos? Acho que sim. Perfeitamente. Então, obrigado, irmão. Então, sendo bem direto naquela conversa que estamos tendo, já que estamos começando aqui, vocês estão com se propuseram estar conosco, eu quero começar abrindo um pouquinho falando sobre esse movimento que é o REC. Quando a gente fala de reeducação, temos que pensar por que estamos falando de reeducar como um movimento, não apenas como uma técnica, principalmente como um movimento de mudança de consciência. O Victor traz uma frase que nós gostamos muito aqui no Ikigai, que ele fala que a mudança de cultura é a bariátrica das organizações. Muda o que está fora, mas não muda a cabeça, né? 60% das pessoas que faz bariátrica voltam a engordar, porque não mudou a cultura. O Drucker ele diz claramente que a cultura ela come a estratégia no café da manhã. Portanto, não adianta você querer fazer uma mudança. Temos que mudar, temos que virar digitais, temos que fazer uma série de mudanças porque o mundo está mudando. Mas a minha cabeça não está querendo essa mudança. Ela é reativa, ela sente que ela precisa mudar, mas ela não prefere mudar. Eu gostaria que o mundo voltasse a ser o que ele foi antes da pandemia. Então, na verdade, nós não estamos querendo e adotando uma mudança como algo proativo, como algo que nos realmente faz buscar essa transformação. Apenas sentimos que nós vamos ficar obsoletos se não mudarmos. Então, eu deixo a vocês um convite. A todo momento que quiserem, façam um comentário no chat que eu vou me apropriando do que vocês vão colocando para poder até determinar a maneira como eu vou conduzir minha conversa. Bom, para quem não me conhece, eu sou Eduardo Almeida. Eu sou palestrante, escritor, mas eu costumo dizer que eu tenho uma missão, eu tenho um Ikigai, né? A minha missão de vida é muito específica. Todos os dias eu acordo para despertar pessoas que não estão ainda conscientes da sua capacidade, que são adormecidas, visando fazer com que as pessoas no mundo possam viver vidas extraordinárias, por meio do seu propósito, dos seus talentos, dos seus princípios que norteiam. Ou seja, o meu papel, eu sempre falo que eu não sou um consultor empresarial, eu sou um desenvolvedor de pessoas. Acontece que nas empresas, todos os resultados vêm por meio de pessoas. Então, se a gente não tem as pessoas que sabem quem são, que têm consciência do seu papel, do seu propósito, a consequência natural é que vocês do desenvolvimento humano, vocês gestores, acabam enxugando gelo todos os dias. Como foi colocado aqui, esses números são reais, e aí a minha pergunta é por que isso acontece. Então, por meio dessa missão, eu tenho sido convidado pelos maiores veículos de comunicação aí do Brasil, já tive todos os maiores mídias do Brasil, podendo falar um pouco sobre isso, tenho livros publicados sobre o assunto, e hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa dimensão, que é uma dimensão muito importante para a gente repensar. Claro, gente, aí o que eu trago para vocês não se baseia no que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto, tá, gente? Se baseia-se na minha experiência, sem dúvida, mas em fundamento, em pesquisa, em aplicação junto às maiores empresas do Brasil. Aquilo que a gente já verificou e alguns padrões se repetem, independente do tamanho da empresa, se repetem. Esses padrões comportamentais, as dores que eu vejo nessas 200 grandes empresas, são muito similares.
muda o RG, muda o CNPJ, muda o endereço, mas as dores são muito similares. Algumas culturas, elas vão gerar mais dores do que outras. Outras culturas já estão mais arejadas e percebendo e vão gerar mais oportunidades do que dores. Vamos tentar entender hoje como é que você está vivendo isso na sua empresa. Vamos lá. Eu sou o representante da Ikigai para o Brasil. Ikigai é uma filosofia que vem do Okinawa. Quem me conhece sabe que eu pratico artes marciais há 40 anos. Tenho 3 faixas pretas, né? E sou mestre numa delas. E por isso eu tenho um contato muito profundo com a filosofia Ikigai. Para quem não conhece o que é Ikigai, Ikigai em japonês significa a razão pelo qual eu acordo de manhã, o meu propósito. Então, só que traduzir Ikigai como propósito é torná-lo muito pequeno. Ikigai é bem mais do que isso. Ikigai é uma vida baseada em 4 princípios norteadores. Quando você tem clareza naquilo que você ama fazer, você se sente vocacionado, você sente que você está fazendo algo que é significativo para si. Depois vem aquela questão de você saber que você tem excelência naquilo que você faz, você compreende que a tua vida ela constrói valor por meio daquilo que você faz, porque você busca a excelência, que é um traço muito característico da cultura japonesa, que é o Kaizen, a melhoria contínua. Depois tem a questão do que você ganha para fazer, não só financeiramente, mas a percepção no final do dia de que aquilo que você investiu foi proporcional àquilo que você colheu emocionalmente também. E finalmente o último elemento é perceber que aquilo que eu faço faz bem ao mundo. E eu não estou falando de ser Madre Teresa de Calcutá, não, tá, gente? Eu não estou falando de largar tudo para montar um projeto social, não é esse o caso. Mas é principalmente você perceber que aquilo que você faz transforma, agrega, soma para os seus clientes, soma para os seus parceiros. Quer dizer, a sua vida ela é significativa, ela agrega valor para os outros. Bom, então a Ikigai tem como foco principal ajudar as pessoas a serem mais sábias. A questão não é mais o conhecimento. O conhecimento está banalizado, ele está na internet, está no Google, está no YouTube. A questão agora é que decisões sabemos tomar e agregar valor a partir daquilo que sabemos. Então, o quanto você sabe hoje em dia não é mais relevante. Relevante é o que você faz com aquilo que você sabe. Pessoas que são emocionalmente, que têm inteligência emocional, que são engajadas e motivadas no sentido real da palavra, não de animado, tá? Não é aquela palestra motivacional que o pessoal gosta tanto. É no sentido de saber a razão para, o que te motiva. Moto, em latim, significa aquilo que põe em movimento. Motor. Então, motivado é aquele que sabe por que faz o que faz, tá ok, gente? Vamos lá. Então, eu quero abrir com uma pergunta, já que a Betânia colocou tão bem esses dados tão assustadores. 87% das demissões no Brasil são por questões comportamentais. 88% da força laboral está desengajada. Então, agora eu gostaria de abrir o microfone para quem quiser falar ou quiser escrever, se for o caso. Onde é que vocês sentem que é a origem desse problema, gente? Se vocês tivessem que dizer... Isso aqui é o desfecho, né? Se a gente está olhando números tão assustadores, alguém ousa aí dar um palpite e dizer, cara, onde é que vem a origem desse problema? Onde é que a gente tem uma sociedade onde as pessoas estão tão desengajadas? E por que será que quase 90% das demissões elas são comportamentais? Onde é que surgiu esse dado tão assustador? Alguém se dispõe a abrir seu microfone ou escrever aqui no chat? Pode pegar fila, façam senha, serão muitas pessoas querendo falar, eu tenho certeza. Então, né? Vamos dar um por vez aí, um de cada vez. O que será que traz a origem desse problema? Eduardo? Quem fala? Franciele. Oi, Fran, tudo bom, amada? Tudo bem, e você, tudo jóia? Perfeito. Bom, como atuante da área de recursos humanos, uma das coisas que é fundamental, né, que impacta nas demissões hoje por problemas comportamentais, é justamente por não ter um recrutamento e seleção aí também pautado por uma seleção por competência. Então, quando eu já contrato, quando eu já admito um profissional de uma maneira que não me traz assertividade, possivelmente eu também, lá na frente, eu vou acabar demitindo esse profissional. E uma frase que é muito certa para mim é que quando eu demito um colaborador, é porque houve falhas no meu processo seletivo. Então, quando eu agrego um profissional na empresa, tanto durante o processo seletivo, como também quando ele entra na empresa, que eu alinho com ele todas as expectativas, isso me dá uma segurança para que lá na frente não tenha algumas situações comportamentais. Então, assim, eu entendo que realmente o processo seletivo é fundamental para ter uma assertividade na contratação. Muito bom, Fran. E eu vou acrescentar mais uma coisa que você acabou de trazer, né? Tá certíssimo o que você trouxe, mas tem mais um elemento que eu provoco vocês. Então funciona assim: o gerente lá da área financeira abre uma vaga, joga para RH. RH, eu preciso de uma pessoa aqui para ser controller na minha empresa, beleza?
as características são essa, a formação é essa. RH vai lá, faz a seleção, faz até uma análise comportamental, aí seria bacana, uma análise de competências, seria mais relevante ainda, e faz uma análise de comorbidades, então a pessoa não tem nenhum padrão comportamental aí, nenhuma doença psicossocial, não tem comportamento patológico, está tudo garantido. Entrega para a vaga para o gestor dizendo, está aqui, de todos os 50 candidatos que vieram, esse aqui, ele preenche a vaga plenamente. Perfeito, perfeito. Está resolvido? Não está. Aí começa nosso pacto de mediocridade. Porque quando o RH encontra essa pessoa, não significa que ela está pronta e que ela resolveu o problema da vaga. O gestor que está assumindo, ele tem um papel que deveria vir junto com a vaga, dizendo assim, olha, mas ele tem essas características a serem desenvolvidas. E, meu filho, essa responsabilidade é sua. Ok? Então, assim, não, peraí, o RH resolveu o meu problema, agora, se eu tiver que desenvolver ele, eu corro lá no RH e peço um programa de desenvolvimento. Ou seja, o líder se exime da responsabilidade de desenvolver aquela pessoa. Como se houvessem pessoas que vêm prontas para a vaga e pessoas que não vêm prontas para a vaga. E ser humano nunca vem pronto, que pronto é eletrodoméstico. E mesmo assim dá defeito, o ser humano se apronta. A gente não é perfeito. Perfeito vem em latim perfato, que está pronto. A gente chega com algumas características positivas, mas tem que se adaptar à cultura da empresa. A gente tem algumas limitações, alguns pontos críticos que a gente nem sabe quais são. Então, na medida em que a gente não tem, muito bom, que a Fran trouxe, que a gente não tem um processo seletivo que identifica tudo isso, mas também trabalha a corresponsabilidade do líder enquanto desenvolvedor, a gente tem uma mentira coletiva. Muito bom, Fran. Mais alguém? O líder tem que ter uma grande participação nessa questão. Assim, Ruth, abre teu microfone e fala, por gentileza, amada. Na minha opinião, os líderes têm grande participação nessa questão, assim como a não adaptação da cultura da empresa. Perfeitamente. Você quer complementar isso, Ruth? Não, ok. Então tá, a Ruth trouxe um elemento importante aqui que exatamente isso, a questão da cultura. Por melhor que eu seja, eu posso ter sido um excelente executivo, já cansei de ver isso, por exemplo, na Unilever. Fui um grande executivo na Unilever, fui um grande executivo numa cultura mais agressiva, como a cultura da Ambev, por exemplo. Então, eu era um grande executivo. Eu acabei de ver isso há 2 anos atrás, de trabalhar um profissional nessas condições. Aí eu era um cara Ambev, era maravilhoso lá, fui contratado a peso de ouro pelo Boticário. O que será que aconteceu? 6 meses depois, esse profissional estava surtando e todo mundo indignado com ele, porque ele veio de uma cultura que era totalmente derivada para o resultado, para a meta, uma cultura que é muito mais voltada à comunicação. Então, o cara está errado? Não. A empresa está errada? Não. Mas o que acontece, na verdade, é que não foi adaptada à cultura. Lá o que funcionava não é bom aqui. Mas vamos lá, eu quero ir um pouquinho além de tudo isso, muito bom. Quero trazer para vocês a origem de tudo isso, que é essa aqui, ó. Quando a indústria surgiu, gente, ela surgiu com um pressuposto fordista, que é preparar o homem para isso aqui, ó. Preparar o ser humano para um processo repetitivo e cíclico, no qual, quanto menos eu pensar, mais eficaz eu serei. Mais eficaz eu serei. Porque se eu penso, eu crio barreiras. Se eu dialogo, se eu questiono, eu crio barreiras. Então, para produzir esse tipo de ser humano, que era um ser humano orientado a não questionar, a não pensar, apenas a programar, a fazer, até que eu me tornasse tão mecânico que isso começasse a se manifestar na minha vida em todos os princípios, eu precisava de um parceiro. Tinha uma cultura aqui de controle, uma cultura no qual tudo seria controlado, tudo seria medido, e para isso eu precisava desumanizar essa pessoa, eu precisava torná-la uma pessoa autômata. Então, quem que a indústria contratou para fazer esta migração? Ela contratou um parceiro, e esse parceiro chama-se escola. A indústria foi a financiadora da escola, não foram os jesuítas, como todo mundo pensa. Quem financiou a coletivização da escola foi a indústria, gente. E como ela fez isso? Como ela precisava de um profissional que tivesse um padrão mínimo de estudo e cognição, ela falou, cara, eu vou pegar um parceiro que vai me ajudar a formar esse cara com esse padrão de repetição robótica e que tem um pouco mais de cognição, saiba resolver cálculos básicos, saiba um pouco da língua nativa, mas que não saiba questionar. Então, como é que ele fez isso? Bastante simples. Vamos lá? Ele promoveu ambientes que se assemelham. Então, lá nos Estados Unidos, o funcionário ia para o colégio ou ia para a empresa de ônibus, vai para o colégio de ônibus. Usava uniforme, usa uniforme aqui na empresa, no colégio também. Eu não posso questionar nada, então vamos ensinar matérias que eu não posso questionar nada, que são dissociadas, que eu não tenho que entender para que eu estou estudando. Eu estou estudando apenas porque estão dizendo que eu tenho que estudar. Tudo é fragmentado, tem a sirene de entrada, a sirene de saída. A produção é em linha, a carteira
em linha. Tem que ser feliz trabalhando? Não. O objetivo do trabalho não é ser feliz. No colégio também não. Você não tem que ser feliz estudando. Você tem que apenas estudar. Cultura de punição. Isso foi exatamente o que a indústria financiou lá na origem, no ambiente fordista, por meio da educação. E o que isso gerou para a gente? Algumas coisas muito críticas, gente. Vamos lá. Tenho certeza que nada disso aconteceu com vocês. Então, vamos supor lá que seu filho, né, ou você mesmo, na sua época infante, tinha toda essa questão de tirar lá teu boletim. Chegava em casa com o boletim incrível, 10 em português, 5 em matemática, 7 em biologia, 8 em história, 10 em literatura. Para onde é que tem que ir tua atenção mesmo? O que você tem que fazer? Então, para onde é que tem que ser o foco? Será que o foco está no 10 no português, na literatura, ou o foco está no 5 em matemática? Está no 5 em matemática. Tanto é que chama de nota vermelha. Por que é vermelho? Tem que chamar atenção. Aqui está a tua deficiência. Então, a gente começou a criar um conceito muito importante que você sempre será avaliado por suas deficiências e não por suas virtudes. E aquilo que você é bom, isso não importa, não é mais que a sua obrigação. O que importa é aquilo que você é mediano. E ao fazer isso, nós criamos o boletim ideal, que é 7 em tudo. 7 eu passei, tá tudo certo. Ficou na média, passou. Então nós começamos a criar aqui um conceito de que a média, a mediocridade, é o lugar do conforto. A mediocridade é o lugar onde as pessoas não serão cobradas. Um colégio não sabe lidar com uma criança gênio. Uma criança que é fora da média, que é acima da média, um colégio não sabe lidar. Porque ele foi estabelecido para ser estruturado pelo aluno mais fraco da turma. Essa foi a lógica, que inclusive quando a gente estuda o teste de QI, lá na origem, ele foi feito para identificar isso, esse padrão mínimo, né? Então a gente, a Mai colocou aqui, além de saber fazer, o pessoal também precisa saber se comportar, se relacionar e atender. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que só porque é bom tecnicamente não há necessidade desses outros elementos. Exatamente, o lado comportamental, né? Perfeito. E por que aconteceu isso? Porque a gente não deu valor. A educação, ela focou no quê? Primeiro, nesse elemento aqui, tornar você medíocre. Ela criou em vocês um sentimento de insuficiência. Todos os clientes que eu pego para trabalhar com reeducação, eles começam com um sentimento de insuficiência. Poxa vida, mas eu não consigo cumprir as expectativas, eu não sou uma boa mãe, eu não sou um bom profissional. Ela não consegue entender o que ela é. Ela foi treinada para focar naquilo que ela deveria ser. Você está sempre devendo, você está sempre abaixo. E nas empresas não é diferente. O nosso olhar, quando vocês atingem metas, quando vocês atingem resultados extraordinários, será que a gente comemora na mesma proporção que a gente penaliza quando a gente não atinge metas? A gente cria uma cultura de não celebrar, gente. A gente cria uma cultura de simplesmente perseguir quem erra, perseguir aquilo que é não conforme, scraps e tudo mais. Mas a gente não consegue criar uma cultura que valoriza o acerto. Já vou comentar os comentários de vocês. Está muito bom, gente. Muito bom. Vão comentando que ajuda bastante. Com isso, a gente criou a famosa cultura Homer Simpson, né? E como é que é a cultura Homer Simpson? Aprenda a esconder seus erros e limitações. A primeira coisa que a gente aprendeu com esse formato é que no mundo corporativo eu devo esconder os meus erros. Em vez de dizer, olha, vou numa entrevista, eu tenho essa limitação aqui, tenho essa virtude. Qual que é só? Fale teu pior defeito. Porque eu sou perfeccionista. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Porque se você falar para o entrevistador, eu sou desorganizado, mas estou me trabalhando, não, esse cara não serve. Então, a gente criou um pacto de mediocridade que você finge que você acredita no que você está falando e eu vou fingir que eu estou entendendo o que você está falando é verdade. Então, todo modelo organizacional, ele se pautou assim. Bom profissional é aquele que sabe valorizar seus acertos quando ele o faz, soltar muitos rojões, olha como eu sou bacana, como eu sou legal, e esconder seus fracassos. Enquanto é que nos fracassos estão as maiores lições, a maior aprendizagem. Só que a gente aprendeu a não fazer isso. A gente aprendeu que se tudo, frase do Homer Simpson, se tudo deu errado e você não está feliz, é porque você já encontrou alguém para pôr a culpa. Né? Encontrou alguém para pôr a culpa, está tudo certo, está resolvido. Terceiriza a responsabilidade. E esteja na média o homem cinza. Eu fui oficial do Exército, eu fiz curso com forças especiais, tá, gente? Com SEALs, com Delta Force. E tem uma expressão muito interessante dentro do universo de forças especiais, que é o seguinte: você vai fazer um curso de forças especiais, você começa em 100. Toda semana você tem que escolher os que foram piores e os que foram melhores. E se você for 2 vezes ou 3 vezes colocar na lista dos piores, você é tirado do curso. E parece uma coisa muito dura. E aí o comandante falava a seguinte expressão: o problema é que lá na frente vocês vão depender da vida de vocês desses caras. E se vocês forem coniventes com esses caras aqui, lá na frente a vida de vocês vai custar por essa conivência. Então vamos nos ambientar
num mundo onde um ajuda o outro a se desenvolver. Eu não estou dizendo que eles não são bons, eles apenas não estão à altura do que a gente precisa aqui. Então, mesmo o desenvolvimento não pode se basear em pacto de mediocridade. Não pode se basear em pacto. Eu gosto do cara, mas, enfim, não entrega. Vamos criar um mundo no qual a gente desenvolve, dá condições para as pessoas serem a melhor versão, mas elas sabendo que, sim, esse mundo é um mundo da alta performance. Aí vem, hoje em dia também é uma coisa engraçada no colégio, né? Não tem mais competição, assim. Todo mundo vai ganhar medalhinha porque participou. Se tanto faz fazer bem feito ou fazer mal feito, por que eu vou fazer bem feito? Vou ganhar medalhinha do mesmo jeito. Então, quando a gente começa a trabalhar meritocracia, a gente tem que ser muito criterioso no que a gente vai fazer em relação a isso, tá, gente? Outro ponto importante da educação, como a gente a compreendeu. A gente aprendeu com a educação que existem as respostas. É por isso que boa parte das pessoas hoje tem problema para inovar, tem problema para ver novas condições, porque aprendeu a não pensar. Aprendeu que existe uma resposta certa. Vamos lá. Pergunta básica aí de educação de história no fundamental ou médio. Quem descobriu a América? Foi Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio, os nativos americanos ou Leif Erikson? Ok? Cara, nem sei quem é Leif Erikson. Quem será que é Leif Erikson? Alguém sabe quem é Leif Erikson? Alguém aqui sabe quem é Leif Erikson? Opa, tá ruim a conexão, gente? Tá ok. Leif Erikson foi um viking. Foi simplesmente um viking. Então vamos lá. Cristóvão Colombo é a resposta certa. Se você disser qualquer coisa diferente, eles vão estar errado. Está aqui, foi aprovado que é Cristóvão Colombo. Mas não foi Cristóvão Colombo. Primeiro, quem estava na América eram os nativos americanos. Depois, quem descobriu a América foi um viking chamado Leif Erikson, que foi a primeira colônia viking, 1300, 1200 e 1300, com barcos vikings. Chegou até aqui. Mas por que isso é relevante que eu estou trazendo para vocês? Vocês começam a perceber que nós aprendemos que existe uma resposta certa. E quando a gente aprendeu isso, a gente parou de questionar as premissas. A gente passou a decorar aquilo que você quer que eu que diga. E não a verdade. Eu não estou mais em busca de informação, eu não estou mais em busca de construir nada novo, eu não estou trazendo nada de novo. Eu estou apenas decorando aquilo que você quer que eu diga no manual. E o Piaget diz que a educação deveria formar pessoas para pensarem coisas novas, novas maneiras de se fazer. E se a educação é pautada nesse formato aqui, será que a educação ensinou as pessoas a inovarem? Ou ensinou as pessoas a seguirem o protocolo, seguirem o manual? Então, quando a gente fala hoje sobre empresas que não têm condições de inovar, não conseguem resolver problemas complexos, não conseguem sequer questionar premissas, sem entrar num conflito interpessoal, não conseguem pensar sobre para vista que estamos no momento em que as respostas estão em aberto. As perguntas estão aqui. Mas nós entendemos que um bom profissional é aquele que tem sempre a resposta. Ele é um especialista. Você quer uma resposta. Então, nós entendemos que ter perguntas, ter dúvida, não é bom. E nós perdemos a coragem de dizer, eu não sei a resposta. Vamos ter que repensar o que nós sabemos. E esse tipo de educação criou exatamente esse tipo de profissional. Chegamos, então, àquele número dos 87% de demissão. A colega colocou a questão da gestão por competência, análise por competência. Competência, por definição, é chave, ou chá, se vocês preferirem, a nível mais alto, visão estratégica, que competência técnica é conhecimentos, habilidades e atitudes. Mas se eu sou um gestor, se eu sou um diretor, eu tenho que ter uma potência chamada visão estratégica para poder ser competente. Ser simplesmente tecnicamente bom não me torna um bom diretor, um bom presidente, um bom gerente. Eu preciso de visão estratégica. Mas vamos lá. Pegando a questão da chave, então, para a gente pensar. O que será que a academia forma os seres? Falamos de educação básica, agora chegamos no nível superior. Que tipo de educação a educação superior tem formado no Brasil e no mundo? Primeiro, 80% do foco da educação está em conhecimento e em habilidades. Sendo que a maior parte, 80%, está com foco no conhecimento teórico, porque a academia forma para a academia, forma para ser professor, não para empreender. Se você for em qualquer federal do Brasil, você vai ver pessoas dissociadas do mundo real, que estão dentro de um ambiente onde tudo é discussão filosófica e o mundo real aqui fora, nenhum deles está inserido nesse mundo real. Então, é um ambiente, quase que um laboratório onde eu discuto a realidade, né? Temos as habilidades. Então, o conhecimento seria o que eu sei. Só que o conhecimento hoje, gente,
está no Google. O conhecimento hoje está no YouTube. É muito simples, eu falo para os meus sócios aqui, se eu não sei alguma coisa, eu procuro um tutorial, um curso no Google e eu vou aprender, no YouTube eu vou aprender. Está tudo disponível, barato, simples. As habilidades, elas já requerem prática e mentoria. Porque se eu tenho uma habilidade específica aqui na minha empresa, que eu quero desenvolver, que eu preciso que esse colaborador desenvolva, então mais rápido ele será produtivo, quanto mais eu der mentoria para ele. Mas não, eu coloco uma vaga para RH preencher, tem que vir pronto. Tem que vir pronto, veio pronto, preencheu, o meu trabalho é nenhum. Ou ele performa ou ele não performa. Mas eu não tenho responsabilidade de desenvolver esse profissional. E aí vem o terceiro ponto. A atitude. E por que será que a atitude é o problema crítico em todo o nosso processo de trabalho no mundo do trabalho atual? Porque nós não tivemos educação voltada para a atitude, gente. Tudo que vocês viram na faculdade, no colégio, na pós-graduação, no doutorado, não envolveu comportamento. Não envolveu comportamento. Simples assim. Houve uma lacuna completa no trabalho de vocês comportamental, no protagonismo, na inteligência emocional, na capacidade de comunicação, na capacidade de dialogar para chegar ao mesmo resultado. A gente não recebeu isso. Então, quando a gente vai falar em termos de vida pessoal ou vai falar de vida profissional, a gente vê pessoas que são hoje verdadeiros desastres nesse comportamento porque não tiveram educação comportamental. Ok? Se tiver bacana para vocês, estão gostando, vão deixando comentários que eu vou sempre alinhando. Se tiver bom ritmo, se vocês sentirem que querem que eu aprofunde algum tema, é só colocar que eu estou tocando o barco aqui com vocês, mas entendendo que isso reflete a realidade que vocês estão vivendo hoje nas empresas. Se estiver fazendo sentido para vocês, vamos seguindo em frente então. E pior do que isso, se vimos que um dos elementos que não tivemos foi educação comportamental, tem um outro elemento que também não tivemos. Nós não aprendemos a dialogar. Não aprendemos a fazer questionamentos com uma visão estratégica. Nós não aprendemos a questionar as premissas que estão envolvidas no debate. Então, quando eu vou em empresas, qualquer empresa, gente, estou falando de qualquer empresa mesmo, eu sentei em mesa de presidência de grandes multinacionais que pareciam um jardim de infância. Parecia um jardim de infância, os diretores, quem está certo, quem está errado, quem que manda nesse circo, quem que não manda, polarização de jogos de interesse, jogos de poder, e a empresa foi esquecida, a missão, o que é pior. Em algum momento alguém falou numa das reuniões que eu participei, mas os acionistas, o que eles vão achar? Quer dizer, a nossa conversa ela passou a ser para acionista, não mais para a sociedade. E quando uma empresa é montada, tem um nome chamado pessoa jurídica, que também chama-se razão social. Não é razão comercial, não é razão financeira, é razão social. Ou seja, por que razão a sua empresa existe? Qual é o benefício para a sociedade que ela traz? E se eu perguntar isso para 100% das empresas, menos de 10% vai saber responder. Porque o foco não é no benefício que eu gero para a sociedade. O foco é o benefício que eu gero para os acionistas. E está tudo bem, acionista é um dos stakeholders. Ele tem que ser contemplado. Mas, se a minha empresa aí está em inversão de valores, se a minha empresa focar no acionista e no lucro, talvez ela não seja tão relevante para a sociedade. Talvez, quando ela morrer, a sociedade não sinta falta. Agora, se ela focar no cliente e na sociedade, vai acontecer um fato incrível. Eu, cliente, vou dizer, eu prefiro comprar a tua marca, eu prefiro estar com a tua empresa, porque nitidamente eu percebo que você se importa com o meu problema. Se eu, enquanto líder, vou trabalhar pensando o que eu vou ganhar no fim do mês, qual é o benefício que eu vou tirar. Recentemente, um cliente meu falou assim, não, mas eu não quero assumir a gerência mesmo, é muito trabalho para pouco ganho financeiro, é só 15% de aumento, aqui não vale a pena. Eu virei para ele e falei, você tem toda razão, você não tem que ser gerente mesmo, porque pensando assim, não seja gerente. Porque você está pensando apenas nos 15% de ganho financeiro que você vai ter, você não está preparado para ser um líder, meu caro. A primeira pergunta que você teria que se responder para ser um líder é que tipo de desafios você vai trazer para a tua vida que faz crescer? Por que aqueles liderados vão querer seguir você? Qual é o teu propósito? Que diferença você quer fazer na vida dos teus liderados? Se você não sabe isso, você não tem que ser líder mesmo. Porque liderança a gente não assume que a gente vai ganhar mais. Liderança a gente assume que a gente quer legar mais. A gente quer fazer a diferença na empresa que a gente está fazendo. A gente quer fazer a diferença no mundo que a gente está fazendo. Agora, será que a gente tem que trabalhar dessa forma nas empresas? Ou será que a gente tem que trabalhar o plano de carreira para dizer qual é teu próximo passo, do teu próximo ganho, do teu próximo bônus? Vocês percebem? Então, aqui é que começa o problema. Eu não estou sendo um cara focado no mundo da fantasia, em abraçar a árvore.
Falar em propósito não tem a ver com questões apenas emocionais, tem a ver com lucro, gente. Tem a ver com resultado, tem a ver com sustentabilidade. Então, se a gente não trabalhar esses elementos aqui, que são as atitudes e a visão estratégica dos nossos líderes, nós vamos ter um problema. Nós vamos continuar enxugando gelo. E se a gente fala que hoje está difícil do mercado, o mercado que a gente está vivendo, é porque a gente não deu isso. E a gente está fingindo o que a gente sempre fez. Mas a academia tinha que ter formado melhor. Mas a família tinha que ter formado melhor. Mas não formou. Então, a pergunta que a empresa tem que se fazer é: você quer ter razão ou você quer ser feliz? Você quer ter razão? Bacana. A culpa é da academia, é mesmo. A culpa é da família. Está tudo certo. Você quer ser feliz? Quer ter resultado? Quer ser competitivo? Então, vamos assumir essa responsabilidade. Vamos entender o que a gente pode fazer para transformar. A Ikigai está trabalhando com vocês, empresários, com vocês, profissionais liberais, com vocês, RHs, presidentes, diretores, está trabalhando nas universidades do Brasil, em 4 universidades, e está trabalhando nas famílias, porque nós temos uma obrigação de trabalhar sistemicamente. Mas hoje, eu não estou falando com faculdades, eu estou falando com pais, mães, sem dúvida, e estou falando com empresários. Então, a pergunta de um protagonista é: o que eu posso fazer para transformar isso? E aí você coloca aqui, Ruth, muito bom, os profissionais são colocados como líderes em perfil para tal, assim, perfil para tal. Exato. Por quê? Porque quando a gente avalia o plano de carreira, a gente faz uma análise técnica. A gente faz uma análise técnica que é: quais são as competências que eu tenho para o papel que eu desempenhava? Então, tecnicamente, eu era um bom técnico e agora eu vou ser colocado, porque eu exercia bem esse papel, eu vou dar uma oportunidade para esse cara, vamos colocar ele como gerente. Só que o lado técnico, nessa próxima etapa da carreira dele, é 20%. 80% é comportamento. Saber motivar, saber engajar, saber desenvolver. E peraí, mas eu não dei isso para ele. Como é que eu posso cobrar isso dele se eu não dei isso para ele? Não, mas se ele vai assumir, ele tem que fazer. Aí é o jogo de faz de conta. Quais são seus talentos? Não sei. Qual é seu propósito? Não sei. Então, peraí, como é que essa pessoa vai performar se ela não sabe quem ela é? A Fabiane coloca aqui, ó. Não sei se é relevante, porém queria passar aqui minha situação. Sou questionada, resolvo problemas e meu gestor era só logístico para mim, mas a empresa que eu prestava serviço não me valorizou e eu decidi sair. Hoje estou desempregada, sei da minha competência em qualquer área, mas infelizmente eu preciso rotas. Né? Perfeito. Competência pode ser o que você quiser. Meu líder, antes de sair, me falou o seguinte: perfeito, Fá, então eu vou te fazer a seguinte pergunta: o que você quer fazer? Você quer abrir o microfone? Bem legal essa colocação. Ela mostra muito o que a gente está discutindo aqui. Então é muito pertinente, sim. Eu vou pedir para vocês, só para vocês verem o caso da Fábio, para a gente entender. Fábio, o que você quer ser? O que você quer para você? Abre o microfone e fala para mim, amado. Você consegue abrir o microfone? Porque a gente tem uma tendência muito grande de olhar para aquilo que a gente não quer. Eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero ser desempregado. Mas o que eu quero? Não conseguiu? Vitor, você consegue liberar o microfone dela? Só um instante. Fabi, cadê Fabi? Brito. Fabiane Brito. Deixa eu ver. Você consegue, mano? Vai ser legal. Vai ser bom a gente ver isso em loco. Não ser só teoria. Não consigo aqui. Então tá ok. Fábio, eu vou só colocar um ponto. Eu pedi para ela aqui, acho que não tem essa opção. Tá bom. Mas, Fábio, eu vou colocar para você. Se você quiser, fala comigo depois que eu te ajudo nisso, tá, Fá? Manda teu contato para mim com o Vitor, que eu te ajudo sem problema. Vai ser um prazer te ajudar. Normalmente, o que acontece aqui é que a gente... né? Bacana? Então, fala comigo que eu te ajudo sim, com o maior prazer. Vai ser uma alegria poder contribuir com você. Eu faço uma conversa, no mínimo clarificar para você isso aí, para te ajudar a seguir em frente com tranquilidade. Então, a Fabi percebe aqui que ela criou uma dissonância. O que é uma dissonância? Entre aquilo que ela ouviu e o que ela percebeu. E isso é o que acontece com a maioria das pessoas nas empresas. Você fala para mim das minhas virtudes, mas no final do ano eu sou avaliado de outra forma.
A comunicação ela não é transparente, não é uma comunicação honesta e sincera. Muitas vezes porque a gente tem medo de ações trabalhistas, 95% das ações trabalhistas do mundo acontecem no Brasil, né? Mas aí, com isso a gente criou uma cilada de falta de honestidade nas relações humanas, não sabemos como nos comunicar com as pessoas. Então, vamos lá, para fechar essa parte importantíssima com vocês, daí falar de comunicação, que tem a ver com isso aqui que eu estou trazendo. Por que a gente está tão infeliz? Por que a gente vê aqueles dados de desengajamento? Vamos lá? Muitos de vocês já ouviram falar que trabalho vem de tripalho, né? Apresento para vocês o tripalho aqui do ladinho, tá ok? Muita gente já ouviu falar, mas não viu. Tripalho era um instrumento de tortura usado pelos romanos para escravos insubordinados. Quando o escravo não queria trabalhar, estava fazendo corpo mole, se pendurava ali um dia o cara nesse pauzinho, nesses 3 pauzinhos, no final do dia ele estava motivadão. Ou seja, sempre que eu digo para vocês o seguinte, o RH naquela época era muito mais eficaz, você percebe? Funcionava, a pessoa estava motivada. Então, na verdade, a gente começa a entender a partir desse desenho que a nossa cultura de trabalho é uma cultura de dor, é uma cultura de sofrimento, é uma cultura de eu não gostaria de trabalhar, mas eu trabalho para me sustentar, eu trabalho para realizar algo. A felicidade não está no trabalho. O trabalho é um mal necessário para ser feliz por meio do dinheiro que eu ganho no trabalho. Olha a gravidade desse pensamento. Então, tudo começa com o conceito lá de São Agostinho, né, que é ora et lavora. E São Bento, perdão, da Ordem Beneditina, ora et lavora, que é ora e trabalha. Então, na igreja, se trabalhava o conceito de que o trabalho enobrece. Já ouviram falar essa lógica? O trabalho enobrece. Mas vocês perceberam uma coisa engraçada? Nem nobres, nem clérigos trabalhavam. Quem trabalhava era o plebeu. Nobres e clérigos viviam de tributos. Portanto, o trabalho é bom para os outros, não para mim. Mas daí São Bento vem e reverte isso dizendo o seguinte, na minha ordem você trabalha e você reza. Então começa a se pensar que trabalho faz parte da vida diária, só que sempre com sentido punitivo. Quando a gente olha lá na origem da Bíblia, quando Adão fez caca com Eva, qual é o castigo? Com o suor do teu rosto, daqui para frente ganharás o teu pão. Então, a gente sempre olhou o trabalho como uma punição, não como uma oportunidade. Meu pai dizia para mim, filho, você precisa trabalhar, tá virando homem, tem que trabalhar. Eu ficava pensando, meu Deus, vou ter que trabalhar com 16 anos, né? Não, eu não vou ter que trabalhar. E aí a gente aprendeu que você tem que estudar e trabalhar para ser alguém na vida. Olha a seriedade disso, gente. Você já é alguém na vida. Eu não trabalho para ser alguém na vida. Eu não estudo para ser alguém na vida. Eu nem sequer trabalho para ganhar dinheiro. O trabalho dignifica o homem, exatamente. Eu nem sequer trabalho para ganhar dinheiro. Eu trabalho como uma manifestação do meu propósito. O que acontece é que eu ganho muito bem, graças a Deus, porque eu sou vocacionado, eu sou apaixonado pelo que faço. Mas eu não trabalho para ganhar dinheiro. Dinheiro, para mim, é uma consequência natural de eu ser muito bom no que eu faço. Simples assim. O trabalho, para mim, ele é uma manifestação daquilo que eu sou, da minha essência. Eu não estudo para ser alguém na vida. Eu estudo para aprimorar esse ser humano maravilhoso que eu sou. Eu estudo para aprofundar aquilo que eu já sou, a minha essência. O meu olhar nunca deve ser naquilo que está faltando, e sim naquilo que está sobrando. Eu não trabalho por meio da carência, eu não trabalho para ter dinheiro, porque eu estou carente de dinheiro. Eu trabalho porque eu estou próspero, eu tenho prosperidade e abundância de talentos. E eu quero converter esses talentos, essa prosperidade, em valor no mundo. Se eu tiver essa habilidade, então nós vamos entender quanto custa, quanto eu posso cobrar. Porque preço é proporcional ao valor percebido. Se eu sou uma pessoa que agrega muito valor, que tem consciência, eu posso negociar melhor meu preço. É simples assim. Tudo que é raro é caro. Tudo que é comoditizado é barato. Se você não é raro, você é comoditizado. Então aqui começa o nosso olhar sobre a relação do trabalho. Se a gente conseguir fazer as pessoas entenderem que elas estão liderando não porque querem ganhar mais, mandar mais e ser mais reconhecidas, e sim porque elas querem fazer a diferença por meio da sua liderança. Se a gente conseguir entender as pessoas, que causas estão servindo nas empresas, a gente vai ter gente muito mais engajada. Empresas que conseguiram criar esse sentido de propósito são empresas que têm maior nível de engajamento. Agora, entrou uma nova geração chamada millennials. Vocês estão lidando com eles por aí? Vocês estão tendo que lidar com os millennials por aí no mercado de trabalho? Então, o que acontece? Os millennials, eles têm uma característica muito interessante. Eles não aceitam mais um trabalho sem sentido. Qual é a expressão que vocês mais ouvem no discurso dos millennials? Tem que fazer sentido.
Tem que fazer sentido. E vocês falam, esses caras são muito folgados, eles vêm trabalhar aqui, eles querem tudo muito fácil. Não é assim que funciona. Sabe por que a gente pensa assim? Porque nós somos uma geração, eu tenho 50 anos, que foi trabalhada pela ideia de que trabalho é sofrimento e dor. É claro que os milênios têm que trabalhar mais a resiliência deles. Tudo bem, isso é uma parte deles. Mas também é verdade que eles não coadunam mais com esse padrão, onde trabalho sem sentido está tudo bem. Ou a empresa consegue dar sentido para o trabalho desses colaboradores novos, ou ela não vai mais atrair os milênios. E esses caras, queiram ou não queiram, são a nova geração, são a nova força laboral e têm enormes virtudes. Mas o problema é que nós estamos querendo atrair milênios por meio de benefícios, estabilidade e plano de carreira. Não funciona, gente. Não funciona. Para essa geração, ou você dá sentido, dá propósito, dá desafio e dá desenvolvimento, ou não funciona. Tá fazendo sentido para você, gente? Então, a gente começa a perceber que a gente está dando as coisas erradas para o público errado. Bom, só para fechar essa primeira parte, então, por tudo isso, o que eu quero dizer para vocês é que o problema que a gente está enfrentando naqueles dados lá do começo é que a gente não foi educado. A gente foi escolarizado. Será que é a mesma coisa? Será que educação e escolarização são a mesma coisa? Não são, gente. Educação, ela é voltada para o autodesenvolvimento, a autopercepção. A escolarização é voltada para conteúdos técnicos, para conhecimentos técnicos e teóricos que vão me levar em direção a uma competência técnica profissional. Mas a educação, ela é voltada para o autoconhecimento, para o reconhecer a si mesmo, saber quem se é. E é muito fácil eu provar para vocês que vocês não receberam educação. E por isso agora a gente precisa de reeducação, que é a base dessa nossa conversa. O que será que é reeducação? Se eu perguntar para vocês aqui, que estão aqui, vocês são a elite da sociedade, ok? Se eu perguntar para vocês, me conte quais são seus 3 principais talentos. Você sabe de cabeça? Me conte qual é teu perfil comportamental, aquilo que é mais aderente, que você tem facilidade a partir do teu perfil comportamental psicológico para fazer. Me fala qual é teu propósito. O que norteia você todos os dias de manhã, acordar, sair da cama, querer liderar? Me fala quais são os seus 5 valores principais. Me fala qual é o principal sabotador que está... Não vou perguntar para você não, Vitor. Você vai responder tudo isso. Você é o Ikigaiano, você responde tudo isso. Então tá bom, vou fazer um exercício com vocês só para vocês verem o que é uma pessoa que foi trabalhar. Tá, Vitor, abre o microfone. Vamos lá, então. Opa! Meus 5 principais talentos... Futurismo. 3 talentos. 3 talentos, irmão. 3 talentos que diferenciam você. Eu digo 5. Futurismo, comunicação, carisma, input positivo. Meu perfil comportamental é voltado para inovação e conexões de pessoas, né? Relacionamento. Meu propósito é realizar conexões de valor e os meus principais sabotadores são 3. É o prestativo, querer ajudar a muita gente, hiperrealizador, querer fazer coisas demais, e também o esquivo, que é evitar conflitos. Qual é o plano de ação que você tem colocado em prática para evitar que os seus sabotadores se tornem maior que seus talentos, irmão? O primeiro passo é reconhecer eles, né? Saber quando eles atuam. E, por exemplo, o prestativo. O prestativo é um plano de ação que eu estou fazendo. No momento que alguém me pede uma ajuda, eu pergunto, se eu ajudar essa pessoa, eu vou me prejudicar e vou acabar prejudicando a ela? E aí eu estou aumentando a minha habilidade de saber dizer não. Vocês querem contratar ele? Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? É isso que a gente faz. É exatamente o que vocês acabaram de ver. Pessoas como o Vitor são reais e existem a partir de um trabalho feito, que é como eu posso fazer com que cada pessoa, cada líder, cada profissional da minha empresa tenha essa clareza que vocês acabaram de ver. Uma pessoa que sabe claramente quem é, quais são suas limitações, quais são seus talentos, qual é o seu propósito e o que tem que trabalhar. Porque a partir desse momento, ele para de terceirizar a responsabilidade para o RH. Ele passa a ser protagonista de sua história, de sua jornada. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Tá fazendo sentido? Será que a gente promoveu isso até aqui? É claro que não. Então, se a gente está falando para vocês sobre tudo isso, querem desenvolver empresas extraordinárias, querem desenvolver carreiras incríveis, querem ser seres humanos em que as pessoas ficam, meu Deus, que gente incrível, querem ser fora da média, caminho para identificar o nosso talento e propósito. Ótima pergunta, tem a ver com o que eu vou falar agora, a Marcia, excelente.
Qual a melhor forma ou caminho para identificar nossos talentos e propósito? Como nos conhecer? Existem métodos, tá, gente? Então, quando você começa, tudo começa no REC, tudo isso chama-se reeducação, começa por um princípio chamado narrativa. Naquilo que você fala, tudo que você fala, eu vou identificar os pontos que você tem clareza, aquilo que está claro em você, aquilo que não está claro. E eu vou identificar nas suas narrativas as crenças que te limitam. Porque quando a gente fala do REC comportamento no final, comportamento é o desfecho de algumas coisas que vão levar a resultados. Eu tenho um comportamento e eu tenho um resultado. Mas na base do meu comportamento tem uma crença. Não adianta eu querer mudar o resultado do meu colaborador, da minha vida, se eu não mudar o comportamento. Mas para mudar o comportamento, eu tenho que mudar na crença. E a gente fica contratando trabalhos de coach, trabalhos de educação, que trabalham só em técnicas comportamentais, resultados, método, mas não trabalham em crenças. Então, para trabalhar a crença, a primeira coisa que a gente precisa visitar é como nós nos identificamos, autoidentidade, e como nos representamos, aquilo que falamos sobre nós mesmos. Então, tudo começa com um trabalho muito profundo de entender essa identidade, quem eu sou. Quando eu falo para mim mesmo, tem testes, tem várias ferramentas maravilhosas, inclusive já vou falar para vocês delas, que te ajudam a ter clareza, mas clareza absoluta. Não tem quem passe pelas nossas formações que não tenha isso bem resolvido. Não tem. É humanamente impossível, a não ser que você se sabote, é claro. Mas se você fizer isso, você sai com isso muito bem resolvido. Então, o primeiro trabalho nosso da reeducação é: quem é você? Quem é você? Então, eu preciso ajudar você a entender quem você é e também quem você não é, mas pensa ser. Porque muita da tua identidade atual não é quem você é o que você se tornou. É o que essa formação que a gente recebeu, essa deformação nos tornou. Só que você pensa que esse ser, eu sou complicado, eu sou complexo, eu sou difícil. Você não é, você não nasceu assim. Você se tornou porque não teve uma educação para ser diferente, gente. Então tudo começa com a identificação positiva de si mesmo, as suas virtudes, aquilo que é belo em você. Depois vem a segunda etapa. Vamos falar em termos de liderança. Imagina como é que seria ter gestores numa organização que sabem quem são, que sabem o que mobiliza ele, que sabem quais são os pontos fracos, os pontos fortes, que sabem quais são os seus valores. Quem em português persegue oportunidade chama-se oportunista. Nas empresas, nós estamos focando em oportunistas, pessoas que querem oportunidade de carreira, não pessoas que perseguem um propósito. Quem persegue um propósito, esse sim vai fazer a diferença onde quer que esteja. Segundo, habilidades sociais. Temos que desenvolver nas pessoas habilidade de inteligência emocional, de comunicação interpessoal, de saber negociar com base nas necessidades. O Pedro Cordier, que é um dos nossos players aqui, o Rafael Takei, que vai trabalhar com vocês, um grande cara também, vocês vão aprender essa questão da escutatória, dos padrões agressivo, passivo, assertivo. Como será que a gente se comunica? Será que a gente sabe ouvir? Gente, as pessoas não sabem ouvir. A Renata está aqui também, Renatinha. Vocês vão ter pessoas maravilhosas como você que vão dar seguimento a esses encontros, falando sobre isso. Será que a gente sabe ouvir? Ou será que líder para a gente é aquele que sabe falar? Não, gente. Líder é aquele que sabe ouvir, entender, avaliar e depois devolver com base no que ele ouviu. Então, temos que trabalhar com vocês as habilidades sociais para que vocês criem ambientes que não sejam tóxicos, ambientes que não sejam realmente máquinas de moer gente, que promovam um ambiente onde as pessoas trazem o seu coração, trazem a sua capacidade e estão engajadas e motivadas a trazer o seu melhor e fazer a diferença. E não menos importante, precisamos de visão sistêmica. Precisamos ajudar pessoas a compreenderem como se questiona um princípio. Como eu questiono uma ordem? Porque time que está ganhando não se mexe, não é assim que a gente fala? Bobagem. O time vai começar a perder, você nem vai entender por que está perdendo. Porque a gente não aprendeu a questionar as premissas, a gente não aprendeu a inovar, a gente não aprendeu a trabalhar com problemas complexos. E posso, meu Deus, como é que a gente caiu nessa cilada? Assim, vocês não sabem questionar. Vocês aprenderam a fazer coisas, não a questionar princípios. Então, se a gente pegar esses três elementos, desenvolver na liderança das empresas essa alta percepção de identidade, essas habilidades sociais, essa visão sistêmica, gente, você tem o Dream Team, e não só isso, você tem um ambiente organizacional que você fala, meu Deus, que orgulho da empresa que eu tenho. Para fechar, não menos importante, estamos falando hoje bastante, a Renata vai trabalhar bastante com vocês isso. O chefe é ruim, o líder é bom. Se você já ouviu essa bobagem, apague do seu dicionário, tá, gente? O que acontece é o seguinte, chefia está ligada à questão do universo da gestão. E liderança está
nas empresas no Brasil, os multinacionais, as grandes empresas. Agora, o problema é que tem uma outra dimensão chamada liderança, que se complementa. Porque, veja, nem todo chefe tem competência de liderança. E aí se criou aquele mito de que o chefe é ruim. Mas nem todo líder tem competência de gestão também. Então, não é que o líder é bom e o chefe é ruim. Acontece que gestores têm que ter competência de liderança, assim como eles têm que ter competência de gestão. Então, quando a gente fala de liderança, estamos falando de desenvolver e engajar pessoas. E aqui, gente, é uma lacuna em tudo quanto é empresa que eu vou. Promover a visão, o propósito e promover inovação. É aqui que o problema acontece. Então, quando a gente está falando de desenvolver líderes para as empresas, o problema é que hoje a gente só tem gestores nas empresas, gente. São muito poucos aqueles capazes de fazer essa dimensão e essa dimensão. Se a gente tiver as 4 dimensões trabalhadas, gente, a gente tem realmente uma liderança que faz a diferença, que segura a onda, que entrega resultado, mas que engaja, que desenvolve equipe, que promove inovação, que promove visão de propósito, e assim a gente vai ter aquela empresa que a gente tanto sonha em ter. Deixa eu colocar aqui. A Rebeca colocou, faço parte de um projeto chamado Canto da Pote. Poderias nos ajudar voluntariamente com um vídeo de média? Claro, Amanda. Nossa, conte comigo. Falou em projeto social, eu estou dentro. Pode ficar tranquilo que isso para mim é um prazer. Tá bom? Eu falei também aquele momento que eu acabei agora há pouco me oferecendo, foi voluntário, tá? Eu me ofereci para fazer um trabalho voluntariamente. Então, fiquem tranquilos que isso já está na minha premissa. Vamos lá. Para finalizar, o que vem pela frente? Gente, o mundo que nós estamos vivendo aqui, a gente colocou aqui. Era previsível, era planejado, era racional, era hierarquizado, era formal. O problema é que nós acabamos de entrar e o Covid bateu o último prego do martelo do caixão, no prego no caixão desse antigo mundo, que ninguém mais aguenta falar do novo normal, mas esse novo mundo está vindo. Ele é imprevisível, ele é volátil, ele é racional, continua sendo racional, sim, mas ele tem um componente emocional e emotivo que a gente não sabe lidar ainda. Ele não trabalha mais com hierarquia, ele trabalha com rede. E ele é informal. A gente está tendo que aprender a lidar com informalidade, com o filho chorando atrás enquanto a gente está dando uma palestra. Não é assim que está acontecendo? Então, obrigado, Jamile. Então, vamos trabalhar agora para entender o que vem pela frente. Gente, a maior empresa de filmes do mundo faliu, mesmo tendo criado a nova tecnologia. Foram eles que criaram a tecnologia da câmera digital. Mas por que não lançaram? Porque estavam na zona de conforto. Nós somos uma empresa que vende 90% do mercado dos filmes analógicos. Das 500 empresas da primeira fortuna em 55, só 12% ainda existe, gente. Quando a gente pega a Microsoft, ela perdeu o salto do mobile. Quando pegamos a IBM, ela perdeu, deixou de ser uma empresa, quase deixou de existir, porque achava que fazia computador. A Apple continua crescendo porque sabe que não faz computador. Ela faz revoluções por meio da tecnologia. Então, se vocês querem fazer a diferença, é isso que a gente propõe para vocês. Nosso objetivo com o REC é promover essa transformação, ajudando o ser humano, ajudando as empresas de vocês a chegarem em direção àquilo que é mais importante para vocês. E aí vem o recado final para vocês. Estamos com um curso aberto chamado Saia da Matrix, que é para dar essa quebra aí de modelo que a gente trouxe para vocês. Preço super acessível, só para colocar depois para vocês. Vocês têm desconto com a gente de 20%. São 55 aulas, são 20 ferramentas e são 9 semanas de trabalho comigo e com a minha equipe, que é maravilhoso. E quem participou, quem está aqui, ganhou o primeiro módulo inteiro de graça. Então, se vocês têm interesse em se desenvolver, se vocês querem realmente ser profissionais diferenciados no mercado, meu convite é: venham conosco, vocês vão receber esse PPT, se inscrevam no curso, façam o primeiro módulo de graça, se vocês gostarem, continuem. Mas entendam, o mundo que a gente conhecia não existe mais. A pergunta é, será que nós vamos construir, vamos ser atores desse novo mundo? Ou será que a gente vai estar de espectador, vendo para onde é que essa história vai dar, para onde é que esse bonde vai? Então, queria agradecer a vocês, Vitor. Sim, a produção será liberada, Carlos, sem dúvida. Eu vou mandar para vocês o PDF e o Vitor falar sobre isso com vocês depois. Então, eu como a palestra de abertura, eu vim para provocar, eu não vim para trazer respostas, não. Eu vim para trazer inquietação para vocês. Porque os dois caras, o Rafael Takei e a Renata, vão trazer mais respostas e eu volto para a última palestra trazendo respostas daí. Meu trabalho hoje foi fazer vocês não dormirem à noite. Será que eu consegui? Então,
Pessoal, esse QR Code, se você quiser entrar na nossa comunidade do Telegram, onde a gente posta diariamente algumas pílulas vermelhas, né, de autoconhecimento, é só apontar a câmera para esse QR Code que já está dentro da comunidade do Telegram, tá? Tem muito conteúdo bacana lá também, gratuito. Lá tudo gratuito. Então, pessoal, vou encaminhar aqui no nosso chat o link da pesquisa, tá? Que eu já estava falando no chat para adiantar a resposta para o nosso amigo Fernando. Aí, pessoal, uma pesquisa que a gente está fazendo para a gente entender como é que está o macro cenário dentro das organizações no que se refere à reeducação comportamental, inteligência emocional, desenvolvimento de competências. Aí eu peço que vocês nos ajudem a responder essa pesquisa e todo mundo que responder essa pesquisa, que o e-mail tiver com a gente vai enviar um link do primeiro módulo do Saia da Matrix. A gente vai enviar essa apresentação do Edu. A gente vai enviar o e-book do REC, para que vocês possam se aprofundar mais também na metodologia de reeducação emocional comportamental. E também a gente vai enviar um teste gratuito online que mudou minha vida. Foi com esse teste que eu identifiquei meus sabotadores, né? Com o Edu, ele faz isso dentro dos nossos cursos, ele apresenta esse teste e também ele apresenta estratégias, né, para que a gente possa contornar e eliminar os nossos sabotadores. Porque o primeiro passo para a gente eliminar o inimigo, para a gente vencer o inimigo, a gente tem que conhecer ele, concordam? Então, beleza. Então, com esse teste, vocês vão conhecer o inimigo de vocês, que, na verdade, são os excessos comportamentais que nós temos em nós mesmos. Nosso principal inimigo somos nós. Então, o primeiro passo é reconhecer isso. E depois a gente faz para vencer. Uma outra informação, pessoal, a próxima palestra do Rafael Takei vai ser no dia 20. No dia 20 de agosto, 20/8. A gente precisou alterar do dia 19, vai ser no dia 20/8, das 15 às 16. Vai ser espetacular. Rafa, você quer falar um pouquinho do que você vai trazer na palestra aqui pra gente? A gente não tinha combinado isso, né? Mas eu vejo que você pode falar um pouquinho sobre o que você vai trazer na palestra sobre liderança. A gente está aqui também com a Renata Castelo Branco, que vai ser a próxima palestrante também. Se tiverem perguntas ou dúvidas também. Um tweet de 20 minutos, de 20 segundos aí do Rafa. Maravilha. Bom, o Du falou que a gente tem esse ambiente da informalidade, né? Então eu tô aqui de camiseta, perna pro alto, de repente tem que aparecer no vídeo, né? Eu tô feliz da vida de estar aqui com vocês. Olá, pessoal. Semana que vem a gente vai estar junto. E teve um ponto importante que o Edu trouxe para nós, uma das etapas desse nosso processo do REC, da reeducação emocional e comportamental, que é o desenvolvimento das habilidades sociais. Semana que vem a gente vai entender isso mais a fundo, entender exatamente o que são as características desse comportamento agressivo, passivo, assertivo e como é que a gente pode caminhar para um comportamento assertivo. Será que é mais fácil? Será que traz mais resultados? Qual que é a potência de eu conseguir ter uma verdadeira habilidade social na posição de líder, na minha vida e também como gestor, como empresário? A gente conversa mais na semana que vem. Satisfação imensa estar aqui com vocês hoje. Edu, arrasou como sempre, Vitão. Satisfação estar contigo, meu querido. Bom te ver, irmão. Boa, Takei. Renatinha, quer dar um tweet também sobre a palestra, sobre o que você vai falar também no dia 26? Vamos lá, boa tarde, pessoal. Alegria enorme estar aqui com vocês. Vamos dar um spoiler aqui, né, Vitor? Rapidinho. Spoiler. Vamos falar, gente, sobre a importância do perfil do líder no aspecto da inteligência emocional, como é que as lideranças podem atuar como facilitadores do desenvolvimento da inteligência emocional da equipe, para que tanto o líder quanto a equipe possam atuar aí nessa perspectiva de mais emocionalmente inteligente. Vamos acabar com o analfabetismo emocional. Essa é a proposta. Espetáculo, Renatinho, espetáculo. Muito bom. Valeu, gente. Até lá. Pessoal, a gente vai abrir aqui 5 minutinhos, tá? Para perguntas. Bora abrir para 3 perguntas. Se vocês quiserem fazer perguntas pelo chat, tá ok? Se vocês quiserem abrir o microfone e a câmera também, sintam-se à vontade, o espaço é nosso. Para que a gente possa aprofundar um pouco mais algumas dúvidas que vocês tiveram na palestra com o Edu. Alguém teria alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum comentário também que queira fazer? Algum insight que teve e quer compartilhar com o pessoal? Legal, acho que os comentários aqui foram bem interessantes, gostei bastante do que vi.
né? E também falo isso para vocês. Aí é um ponto de atenção, tá, gente? Que quando a gente abre para perguntas, muito pouca gente sabe se colocar e perguntar, porque a gente foi treinado por aquela educação que quem pergunta atrapalha. Nós temos que repensar isso. Perguntar é ampliar nossa visão, é criar um novo conhecimento. Conhecimento não se transfere, se constrói. Espetáculo, Edu. Vou dar-lhe uma, vou dar-lhe duas e meia. 3, acho que a apresentação de Edu foi tão didática que o pessoal teve bastante clareza, né, sobre o REC. Pessoal, vou reforçar, nos ajudem respondendo esse questionário, nesse link do Forms, que eu também vou enviar por e-mail. Né? São informações muito relevantes que nós precisamos para que a gente continue evoluindo, né, nossas metodologias, transformando essa informação em conhecimento e conhecimento em sabedoria. Um outro pedido que eu vou fazer para vocês também é, se vocês puderem, tira uma foto aqui, né, do Zoom hoje e posta no stories de vocês falando qual foi o principal aprendizado que vocês tiveram dentro dessa palestra hoje e marca @Ikigai Brasil. Vou botar aqui, ó, que a gente reposta vocês também no nosso Instagram. Algum comentário, algum insight, algum aprendizado? Vai estar, Eduardo, vai estar disponível sim. A gente vai disponibilizar a palestra. Beleza, pessoal, beleza. Aí, bora abrir a câmera, pessoal, se vocês tiverem à vontade aí para a gente tirar uma foto aqui nesse momento. Aí, ó. Opa! Ó quanta gente. Assim fica muito mais humanizado, né, os eventos digitais, que a gente teve que aprender muito a fazer, né, nessa quarentena, que tá chegando ao fim, graças a Deus. Linda. Né? E logo depois estaremos juntos. Olha, a predominância absoluta de mulheres, como sempre, né? As mulheres botando para quebrar, né? Essa mulherada vai dominar o mundo, é coisa linda. Tomara. O mundo masculino precisa ser superado por um mundo mais humano. Estou gostando de ver. Muito bom. Vou tirar uma foto aqui, todo mundo sorrindo. 1, 2, 3 e... Ó, foto. E se vocês quiserem também tirar e compartilhar na rede social de vocês para inspirar mais pessoas a entrarem nesse movimento de reeducação, de expansão de consciência, de despertar, né, dos nossos talentos, dos nossos propósitos, dos nossos sabotadores. Vamos juntos, que juntos somos mais fortes e vamos muito mais longe com vocês. Perfeito. Mas um ponto importante é, Val, bacana ver você aqui, que bom te ver, mulher, acabei de ver você aqui, gente que há muito tempo eu não via, e excelente colocação também a questão da Kodak, ou seja, a IBM é a mesma coisa. As empresas estão tendo que se reinventar, gente. E às vezes você dizer, eu produzo filme, não. Pense qual é o propósito que você serve. O produto é sempre e os serviços são manifestações de um propósito. Quando você sabe a causa que você serve, o como que é o teu produto, o teu serviço, você vai repensar para superar a crise que está posta aí. Nós tivemos que repensar nossa empresa e virar digital, mas nós nunca perdemos nosso porquê. Aulas, cursos são apenas meios para manifestarmos aquilo que acreditamos, que é transformar a vida de vocês, transformar a sociedade por meio de pessoas melhores, para assim construirmos um mundo melhor. Perfeito. E agradecer aí, né, aos realizadores também do evento, o COFIC, Comitê de Fomento das Indústrias do Polo Petroquímico, a nossa queridíssima Neisa, ela manda, eu obedeço, né, Neisa? Agradecer ao Érico, ao Bertrand, ao nosso mentor espiritual Luiz França também, que conduz, orquestra essas conexões fantásticas. Agradecer a todos vocês. E bora fazer o seguinte, o que foi, manda no chat pra gente uma palavra que significou para você esse evento de hoje. Uma palavra que vem no coração para vocês. O que uma palavra, uma frase? Transformação, ó, Jamile, mudança, conexão, autoidentidade da Fabiane, que maravilha. Reeducação, autoconhecimento. Um feedback muito legal da Rose aqui também, a expansão, a evolução, espetacular, galera, espetacular. Olha que bonito aqui esse movimento.
crescendo, evoluindo. Você vai vencer, tá? Eu tenho 50 também, eu sei bem do que você está falando, mas você vai vencer. Espetacular, galera, espetacular. Agora, o próximo evento vai ser no dia 20/8, com o Rafael Takei, e com a Renatinha vai ser no dia 19, vai ser no dia 26/8. 26/8, quarta-feira, de 15 às 16 também, seguindo nessa mesma linha, tá? Vocês todos vão receber mais informações por e-mail ao decorrer da semana, ao decorrer do mês também. E peço para vocês todos, sejam agentes dessa causa na empresa de vocês. Não aceitem que as coisas sempre serão do mesmo jeito. Sejam esses atores que promovem a mudança, que falam em reeducação, que promovem a inquietação. Tenham a coragem de fazer a diferença. Nós precisamos mudar esse mundo que estamos vivendo, né, Carlos? Carlos Requião está aqui também, outro amigo, e é muito importante que a gente tenha coragem de fazer a diferença. Façam a diferença. O Martin Luther King, eu deixo para vocês uma última frase. Martin Luther King tem uma frase que me mobiliza todos os dias, que diz assim: eu não me assusto com a eloquência dos maus, e sim com o silêncio dos bons. Não sejam vocês os bons que ficam em silêncio. Ok? Vamos lá, vamos fazer a diferença, gente. Obrigadão. Espetacular. Vou encerrando aqui, pessoal. Foi muito bom. Uma excelente tarde. Estamos juntos, conectados por um mundo melhor, por meio de pessoas melhores. Vamos nessa.